Hein? Hoje a aula vai até 5h10. 4h30. Ó, matemática, nós vamos começar na apostila nova, capítulo 7. É a primeira vez que a gente vai mexer com matemática desse bimestre. Matemática. Aí, cheguei. Página. Professor, é atividades ou a grandona? Grande, gente. Ora, que página? Na primeira página aí do capítulo de matemática. Ações, tempo e temperatura. Capítulo 7. Aí eu já tô imaginando já. Frações, tempo e temperatura. Então, vamos lá. Então, esse capítulo, ele fala que vocês vão aprender a comparar frações, resolver problemas com medidas de tempo e de temperatura. E aprender mais sobre operações com números decimais, tá? Lembrando, então, que aquele meu número decimal é aquele meu número que vem após a minha vírgula, tá? Eles são chamados de números decimais. Página 4, então, eu já vou iniciar aí com alguns exercícios, né? A apostila aí já dá uma... Matemática a gente mal inicia a apostila, ele já dá um monte de exercício. Então, nós vamos começar, então, aí falando sobre frações e decimais. Você já sabe que podemos representar quantidades usando tanto frações quanto números decimais. Aí eles estão dando um exemplo, ó. O número 1/10 pode ser escrito assim, 0,1, ou assim, 1/10. Então, eu tenho aí as duas formas. Eu tenho a forma decimal, que é 0,1, e tenho a fração, que é 1/10, tá? E aí, na frente, ele está dando a imagem, a figura. Então, eu tenho o meu inteiro aí, que são o quê? São 10 e somente um que está pintado, certo? Aí, isso ele vai fazer na parte de baixo também, ó, o número 15 centésimos. Agora mudou, ó, é centésimos. Quando é centésimos, eu já sei que o meu número abaixo da minha fração é 100. Ó, centésimo. Lá no décimo é 10, tá vendo? Ó, décimo, então é 10. Centésimo é 100. Então, como que ele está sendo representado em forma de decimal? 0,15 ou 15/100. Então, nós temos aí outro exemplo. E abaixo também ele está dando aí 5/10, que vai ser praticamente a mesma coisa do primeiro exemplo. Só vai mudar o número aí, que é 5. Então, ele pode ser escrito 0,5 em decimal ou 5/10. E a mesma coisa, eles aparecem aí as figuras. Então, o que eles estão pedindo para você fazer agora nessa parte de baixo, ó? Observe as figuras a seguir e pinte algumas partes para representar frações à sua escolha. Escreva abaixo de cada uma a fração e o número decimal. Vocês vão fazer a mesma coisa que está no exemplo. Porém, vocês vão escolher o número que vocês vão pintar. Por quê? Aqui no meu círculo, quantas partes eu tenho aí? O som é lá na Beatriz, que está dando uma interferência. O quê? No mudo, meu anjo. Isso. Ó, lá no meu círculo, então, lá naquele exemplo que eu tenho aqui embaixo, quantas partes eu tenho aqui? 8. Não. 9. 9? 10. 10, desculpa, eu descontei 10.
10. Então, eu já sei que eu tenho a minha parte abaixo da minha fração é 10. E o meu decimal também vai ser 10. Então, eu só tenho 2 números na minha conta decimal. Agora, vocês vão pintar a quantidade que vocês quiserem, tá? Posso pintar 1, posso pintar 5, posso pintar 3. Vocês que vão escolher quantos vocês vão pintar. Lembrando que você tem que colocar depois isso em modo de fração e em modo de decimal. No próxima imagem, eu tenho 100 quadradinhos. Prestem atenção. São 100 quadradinhos, então é centésimos aqui. Então, tem que prestar atenção. Depois, na outra imagem, eu tenho 10. Então, eu tenho 2 décimos aqui, 2 imagens com décimos e uma imagem com centésimo. Então, vocês vão escolher a quantidade que vão pintar e vão fazer a fração e o decimal. Pode começar. A gente pode pintar quantos quadradinhos a gente quiser? Quanto quiser, daí você vai fazer a sua fração, tá? Doutora, peraí, já volto. Doutora, já volto. Pode ir? Eu já volto pra pegar apontador. Tudo certo aí, Mendonça? Professora, Sim? posso ir no banheiro? Pode. Professora, eu vou te perguntar uma coisa. Tipo assim, no primeiro eu pintei 1. 1, certo? Você pintou 1. Como que tá no exemplo lá de 1? 1 décimo. Lá no primeiro exemplo, como que ele tá em forma decimal? Lá no primeiro exemplo, lá em cima que tem o rostinho. 1. Ele ficou 0,1 a forma decimal e 1 sobre 10 na fração. É a mesma coisa, então, que você vai fazer lá no qual você colocou 1. 0,1, que é o decimal, e a fração 1 sobre 10. Viu? Mas, professora, esses retângulos. Valeu, professora. No primeiro retângulo. Professora, eu não entendi esses quadradinhos aqui embaixo. Você vai colocar igual ele tá aqui, ó. Aqui no exemplo ele não tá dando o número decimal e a fração. Ah, é que tem que dar os dois, é. Você vai colocar o decimal e a sua fração do número que você pintou. Lembrem que o número que é em cima da fração é o número a quantidade que vocês pintaram. E embaixo é a quantidade que eu tenho no total do meu desenho. Então, se o meu desenho primeiro é 10, então a minha fração, meu número abaixo vai ser 10. No outro quadro, na outra figura é 100. Na outra figura é 10. Só vai mudar o primeiro número, que é a quantidade que vocês vão pintar. Eu acabei já. Pode fazer já, página 5? Não, espera aí pra gente fazer junto. Você vai ter que pôr ele no mudo. Acho que você e a sua irmã tá muito Que barulho é esse? Mas nunca... Eu acho que é lá no da Bia. É, na hora que faz barulho aparece você. Tá, calma aí. Vou começar de novo. Deve ser alguma coisa só do celular dela mesmo. Eu não sei onde ela... Volume, abaixa um pouco o volume.
Também acho. Oi, Pro. Oi. Que página que vocês estão? Página 4 de matemática, Tá, obrigada. na apostila grande. Melhorou agora, professora? Não tá fazendo barulho mais, não. Ô, Bianca, espera. Ah, então era o meu fone. É bonito. Era o fone, então. Tá bom. Amei sua camiseta, mamãe. Na volta eu vou pegar água. Pronto, pessoal? Já fizeram? Então vamos. Ô, Pro, tem que fazer com todos ou só com um? Não, fazer com todas as figuras. Ora, acabei. As 3 figuras. Qual página que é, Pro? Página 4, Professora, acabei. matemática. Tá. Mendonça, fala então para mim como que ficou a sua primeira. A minha primeira ficou 0,1. Daí a minha fração ficou 1 em cima do 10. Tá. 1 sobre décimo. Daí a minha segunda ficou 0,10, que ficou 10 sobre 10. Daí 10 a sobre minha 100. Ó, presta atenção, é 10 isso aí. sobre 100. Você tem 100 quadradinhos, tá? esqueci de colocar outro zero. Agora Beleza. o decimal tá certo, 0,10. Tá certo? Daí o outro eu coloquei 0,4, que ficou 4 sobre 10. Tá certo, ótimo, excelente. Eu posso falar o que eu coloquei? Pode. Quem já tá terminando, já vai falando como que fez, para eu ver se tá certo. No círculo eu coloquei 78, então ficou 0,8, 8 sobre 10. Aí no quadrinho lavador, coloquei 0,10, que é 10 sobre 100. Então, Aí você no outro, pintou 10 aí no 100? só pintei 10. Tá, então ficou 0,10. 0,10 sobre 10 sobre 100. 10 sobre 100, é. Tá muito baixo o seu volume, eu quase não tô te ouvindo. Professora, eu também já acabei. Tá, e a Mas meu microfone ele próxima? tá no máximo. Na próxima, Rebeca. E na próxima eu coloquei 0,4, que é 4 sobre 10. 4 sobre 10, tá ótimo. Falar, Sora? Pode falar. Depois a Sofia, tá? Na primeira eu coloquei 0,1, que é 10 sobre 1. Espera lá que eu não entendi nada. Volta lá de novo. Na primeira eu coloquei 0,1 0,1 sobre 10. 1 por 10, né? 1 sobre 10, é. Na segunda, eu coloquei 9,20. 10,20. Espera lá. Você pintou 9 quadradinhos. É isso? Não, eu pintei 20 quadradinhos. 20? 0,20 coloquei. Ah, então você colocou 0,20. 20. 0,20 e a fração ficou como? 20 sobre 100. 20 sobre 100, tá certo. 20 sobre 100. O outro. Na outra, eu coloquei 2,9. 0,9 é. E a fração ficou 9,10. A fração 9 sobre 10. É isso? Sobre 10, quer dizer. Isso. Lembrando, gente, que a minha fração é esse aqui, né? Ó. Essa é a minha fração. Tem que colocar o número em cima, risquinho, o número embaixo. O meu decimal, que é com vírgula só, tá? Fração, um número embaixo do outro. Fala, Sofia, como você fez o seu? Tá, o círculo ficou... Eu pintei dois ali. Ficou 2 sobre 10 É, e 0,2 tá certo. do decimal. O de 100 eu pintei 19 quadradinhos. Ficou 19 sobre 100 e 0,19. E o de 10 eu pintei 6 quadradinhos. Ficou 6 sobre 10 e
0,6. Excelente, ótimo. Muito bom. Alguém mais já terminou? Pode falar. Eu botei no círculo 0,3, que foi 3 sobre 10. Aí eu botei 0,20 no quadrado, que foi 20 sobre 100. Depois eu botei 0,5, que foi 5 sobre 10. Ótimo também, excelente, certinho, tá? Alguém mais quer falar? Depois da Malu, posso falar, senhora? A Malu vai falar agora? Malu já terminou? Olha lá, Maria Vitória. Claro, eu já acabei. Tá, então fala, Maria. Já volto, sim. Na primeira eu coloquei 0,2, que é 2 décimos. Na segunda, 0,10, igual a 10 centésimos. A terceira eu coloquei 0,4, 4 décimos. Isso, tá ótimo também, certinho, tá? Pode falar, Elô. No primeiro eu pintei três triângulos, daí eu coloquei 0,3 e 3 sobre 10. E daí no de 100 eu pintei 38, daí coloquei 0,038 e, quer dizer, 0,38 e 38 sobre 100. E daí no de 10 eu pintei 9, coloquei 0,9 e 9 sobre 10. Tá ótimo. Mesmo, certinho, Então, posso tá? falar o meu? Pode. Não, ficou assim. É 0,4, que é 4 sobre 10. Aí 0,10, que é igual a 10 sobre 100. E 0,3, que é igual a 3 sobre 10. Ótimo. Muito bom. Isso mesmo. Posso falar? Professora, eu vou pegar água, tá? Tá, pode falar, Gabriel. Na primeira eu coloquei 0,7 e 7 dividido por 10. 7 sobre 10, é. Na segunda eu coloquei 0,70 igual a 70 sobre 100. E na terceira eu coloquei 0,10 e 10 sobre 10. 10 sobre 10. Tá. Tá certo também. Posso Muito bom. falar a minha? Pode falar, Gi. Eu coloquei 3,6, que é o decimal. 3,... 6, é assim? Ah, não. O seu decimal ficou como? Quantos você pintou? 3, eu pintei 3? 3. É 3? É, 3. 3. Então, o seu decimal vai ficar 0,3. Certo? 0,3, tá, peraí. 0,3, isso. E aí, a sua fração vai ficar 3 sobre 10. Como que é o decimal mesmo, Sora? 0,3. E fração? 3 sobre 10. 3 sobre 10. Isso. No 100, você pintou quantos? Eu pintei 12. 12? Então, seu decimal vai ficar como? Aí, como você colocou? 12,100. Não. No decimal, vai ser 0. Arruma aí. 0,12, né? Isso mesmo. E a fração é o 12 sobre 100. Sim, esse eu acertei, 12 sobre 100. E no outro, quantos você pintou? Eu coloquei 5. Eu pintei 5. Você pintou 5? Sim. Isso. Então, seu decimal é 0,5.
Peraí, Sora. 0,5. Isso, e a fração é 5 sobre 10. 5 sobre 10. Tá. É isso aí. Mais alguém já terminou? A Júlia quer falar, Júlia? Não? Bruno, Não, Sora, eu fiz direitinho. Tá. Fala, Eduardo. eu posso falar o meu? Pode. No primeiro, eu pintei 3 que eram 10 de 3, então eu só pintei 3. Tá. Aí ficou lá o resultado. No outro de 100, eu coloquei 35, na verdade 0,35 e no último eu coloquei 0,6. Tá. Você colocou as frações? Coloquei. Só decimal. Coloquei. Eu consegui explicar sobre os números decimais. Tá, você colocou o decimal, então, e a fração, certo? Uhum. Só que eu só contei com a... Isso. Então, vamos continuando lá na página 5. Ele pergunta assim: onde você vê frações escritas no seu dia a dia? Onde que a gente consegue ver frações? Na comida, né? A A gente gente viu, comeu. nós vimos na receita de bolo, que geralmente tem lá meia xícara, né? Na forma de Terço, bolo. né? Tem isso. Na forma de bolo também. Geralmente nós temos também naqueles copos de medida, também tem, né? Então, medida, eu ia falar esse. isso. Tem também nos tanques de combustível, que a gente não vê, mas dentro tem as marcaçõezinhas, também por frações. Nós temos também, e os números decimais? Onde que nós conseguimos ver os números decimais? Onde que eu vejo o número decimal? Principalmente quando eu vou a algum lugar. Esse lugar é onde eu mais vejo o número decimal. Mercado. Mercado. Onde que está o meu número decimal? Nos preços das Preço. nos valores. Isso mesmo. Por Eu vou lá exemplo, comprar 5,50. aquele salgadinho lá que é 3,20. Então, ele é um número decimal, 3,20. Tá? Então, isso é com todos os produtos também que é comprado. Então, nós vamos lá. Ele tem um quadro aí pedindo para vocês lerem em voz alta. Quem pode ler para mim? Eu, Então, lê. Fátima, comprou 5,5 metros de tecido. 0,5. Antônio bebeu 0,5 litros de suco. Essa receita leva 0,5 quilogramas de queijo. Isso. Quando eu for me referir ao 0,5, eu posso falar qual outro nome que eu posso dar para ele? Em vez de falar 0,5. A gente pode colocar meio décimo. Meio. Não precisa falar meio, eu não preciso falar meio décimo, mas eu posso falar aqui, ó. Pode falar só Fátima meio, comprou meio metro de tecido. Antônio bebeu meio litro de suco, tá? Então, também posso falar dessa forma, do 0,5, tá? Eu acabei de responder a bolinha. Então, vocês podem responder aí que vocês podem ler como meio. E-mail. Isso. Professor, eu já fiz a página. Isso. Agora, então, nós vamos entrar em frações equivalentes. Então, vamos ver aí o que ele vai falar sobre isso. Existem várias frações que representam a metade. Os retângulos a seguir são todos iguais, do mesmo tamanho. Dizemos que cada um deles é um inteiro. Eles foram repartidos igualmente, cada um em diferentes números de partes, e em todos eles está pintada a metade. No primeiro, já anotamos a fração e indicamos o total de partes iguais em que o inteiro foi dividido.
e o número de partes pintadas. Faça o mesmo para os outros. Então, eu tenho aqui, no meu primeiro exemplo, eu tenho 10 espaços aqui dentro desse meu espaço aqui. É o vermelhinho com as listas? Então, esse meu primeiro espaço, eu tenho um total de 10. E a minha parte pintada, 5. Então, eu tenho um retângulo aí com 10 partes e 5 pintados. No meu próximo retângulo, eu tenho quantas partes? Uma. Duas partes. Então, meu número uma abaixo pintada. na fração vai ser 2, 2. Ah, entendi. É só pra gente escrever. E a parte de cima, quantas pintadas? Uma. 1. Então, essa fração aí vai ficar 1 sobre 2. Aí vocês vão ter que colocar qual é a parte pintada e qual que é a parte, o total de partes. Vocês têm que escrever, igual o exemplo de cima, tá? Então, o 1 fica como parte pintada e o 2, total de partes. Vocês vão fazer isso aí nos outros 2 retângulos. Rapidinho, tá? 5 minutinhos. Até isso, né? Tá. Pode fazer a próxima página? Pode. Conseguir fazer, pode fazer. A primeira aí a questão é referente às frações que você fez na página 5, tá? Tá. Agora já fiz. Então, aí o meu terceiro retângulo, eu tenho uma parte inteira de total de 4 partes. E quantas partes pintadas? 2. 2, né? Então, a minha fração ficou 2 sobre 4. E o meu último retângulo, eu tenho 3 sobre 6. 6
sobre 6, tá? Então é isso. Seguindo na página 6, eu tenho que colocar aí as frações a seguir mantendo as igualdades. Então, vocês vão colocar aqui as frações que foram feitas no exercício anterior. Então, ficou aí Eu já 5 acabei sobre essa 10, página, tá? 1 sobre 2, 2 sobre 4 e 3 sobre 6, que foi as frações que vocês fizeram na página anterior. Então, o que ele fala aqui, ó? Que todas essas frações representam a metade. Todas elas são iguais a meio, tá? Ou 0,5. Depois, nós temos um exemplo aí que o Eduardo escreveu no quadro. 0,5 é igual a 0,50 e igual a 0,500. Olha lá. E agora, ele pergunta, a sentença matemática que ele escreveu é verdadeira? Posso falar? Ótimo. O que eu escrevi? Eu coloquei. Sim, porque pode ser escrito de várias maneiras. Isso. Eu coloquei, pode ser escrita de várias formas. Tá. Eu coloquei sim, pois todas as contas que ele colocou são boas. Todas é referente à metade. Então, por exemplo, 0,5, a minha fração é 1 sobre 2. O 0,50 é a mesma coisa, é 50 sobre 100, é a metade. E o 0,500 é a mesma coisa de 500 sobre 1000, que também é a metade. 500 não é metade de 1000? 50 não é metade de 100? Então, esses valores, eles são a mesma coisa, são a metade. Então, são todas verdadeiras, tá? Eu só não entendi. Oi? Eu só não entendi a outra embaixo. Ah, então vamos lá. Ó, Qual é a acho que relação? não é o meu microfone que tá baixo, porque eu coloquei no máximo, você ainda não tá. Então, assim, quando você tá falando assim pertinho, dá para ouvir. É só quando ele tá muito para baixo. Eu Ah, já tá. fiz essa de baixo também, tá? Então, ele Será que eu pergunta, coloquei? qual é a relação entre o numerador e o denominador das frações que representam a metade? Depois de conversar com sua turma, escreva as suas conclusões. O que vocês acham que aconteceu, hein? Tá falando no quadro? Isso. O meu numerador aí, no caso, ele não está sendo a metade? A parte de cima não é a metade do meu número de baixo? É. Mas você tá falando do quadro daquela que o Eduardo escreveu? Ou... É continuação dele, ó. Então, o que a gente pode colocar aí, ó, que o numerador, coloquem aí. O numerador É sempre a metade do denominador. Peraí. Sempre a metade do numerador É sempre a metade é sempre a metade. do denominador. Ou seja, a quantidade de partes A quantidade de partes consideradas o numerador é sempre a metade do denominador, eu coloquei. isso. Ou seja, consideradas deve ser sempre a metade. Coloca depois de quantidade. Espera lá, gente. Vou colocar de novo, presta atenção. O numerador é sempre a metade do denominador. Ou seja, a quantidade de partes consideradas deve ser sempre a metade de partes consideradas
Pode ter depois do considerados? Deve ser sempre a metade da quantidade total de partes. Consideradas. Deve ser sempre a metade da quantidade total de partes. Essa resposta, gente, ela está Professora, deve ser ela é a sempre. respeito do exercício anterior, tá? Então, por isso que ele está falando que o numerador é sempre a metade, mas nesse caso. Professora, depois do número de considerados, deve O que ser vai sempre. colocar na... Ó, presta Gente, atenção. espera um acabar de falar para vocês falarem. Não dá para todo mundo falar de uma vez, gente. Ó, consideradas deve ser sempre a metade da quantidade total de partes. Deve ser sempre a metade da quantidade total de partes. A última aí que você tem que colocar a fração. Ele está pedindo para você representar a fração. Quantos total eu tenho aqui de fração? Professora, eu não consegui acompanhar a resposta. Você parou aonde? Eu parei de partes. Partes consideradas deve ser sempre a metade Professora, da quantidade total de partes. Fala, Mendonça. eu não consegui pegar a resposta depois de conversar com sua turma, escreva sua conclusão. Você não copiou nada, nada? Nada. Então, espera aí que daqui a pouco eu já passo para você. Não deu para mim ouvir. Olha, na outra embaixo, da fração, a gente pode pintar quanto a gente quiser. Isso, vocês vão pintar. Existem outras frações que representam a metade, não é mesmo? Escreva uma delas e represente-a no retângulo abaixo. Então, aqui vocês têm que fazer a metade. Você tem aí quantos espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ser a metade disso, tá? Metade de 8 é igual. Mendonça, vamos lá, então? Olha, posso fazer a página 7? Ó, Professora, eu já fiz Pode fazer a página 8? pode fazer. A 7, né? Pode fazer. A 8 também. Quem for terminando a 7, pode fazer na 8. Professora, a página 7 é igual que a gente fez. Isso, igualzinho o primeiro exercício lá da página 5. Mesma coisa, vocês vão colocar a quantidade de parte pintada e de total de partes. Mendonça, vamos lá. Você vai colocar o numerador. Próximo exercício, vocês têm que pintar a metade desse retângulo aí. Se eu tenho 8, então eu tenho que pintar a metade de 8. E aí vocês vão fazer a página 7 e a página 8. E a página 9, pode fazer, tá? Então, vocês podem começar a fazer. Agora é 2 e 10, 2 e 13. Podem ir fazendo uns 15, 20 minutinhos, tá bom? A 7 a 8? 7 a 8, você pode fazer a 9 também. A 9 é só pintar aí a quantidade que eles estão pedindo. Vocês vão fazendo, daqui a pouco a gente retorna para corrigir, tá bom? Professora, amanhã a gente vai corrigir. Então, ó,
Para quem não terminou os exercícios, vai ficar de dever até a página 12, tá? Vai ficar de dever até a página 12. E aí, amanhã, a gente corrige todas essas páginas. Da manhã, então, senhora? Isso, para amanhã. Quem já fez aqui, eu já vi que ainda não deu nada. WhatsApp? para quem já mandou, quem já fez aí até a página 12, então não tem dever. Mas quem não chegou ainda na página, tem essas páginas aí para fazer, tá bom? Parei na página 9. 9, isso. Então, aí você parou na 9, você vai fazer depois de dever até a 12. Ah, Tá? vai mandar no WhatsApp? Eu também parei na 9. Vou mandar até o WhatsApp. O resto eu não... Eu vou colocar no WhatsApp desde a página 7 até a 12. Vocês vão fazer as quais vocês não fizeram, tá bom? Certo? Ô, Bran, você sabe que ainda tem tempo para dar o Pode intervalo, ir né? terminando. Falta ainda 3 minutinhos. Podem ir fazendo. Pro intervalo? Isso. Sora, tem gente conversando pelo chat. Nem vou falar nada, hein? Não preciso, né? Acabei. Giovanni, você ia perguntar de alguma questão. Qual que é a questão? Lá na página 9, qual que é o exercício? A terceira bolinha. Que é para multiplicar por 6. 3 vezes Olha lá, multiplique por 3. 3 vezes 6 é quanto? 6. 3 vezes 6. 3 vezes 6. É. Peraí, Sora. Uhum. 6 vezes 6. Peraí, Sora. Uhum. 3 vezes 6. 3 vezes 6 ou 6 vezes 6? Não, 3. 3 vezes 6. 3 vezes 6? Isso. Pessoal, ó, já vou falar para vocês. Vocês precisam treinar tabuada. E treinem a tabuada pelo menos do 2 ao 9. Sora, eu preciso. Treina, viu? Porque senão vocês vão ficar com muita dificuldade para fazer os exercícios que tá nesse bimestre. É tudo multiplicação e divisão. Se O não 12 souber precisou. tabuada, vocês não vão conseguir fazer, tá? É muito bom na Estuda aí tabuada. Tira pelo menos meia hora todo dia aí do dia de vocês para estudar tabuada, tá? E dá uma tabuadinha ou faz tabuada. Já pode sair. E estudem a tabuada. Ó, podem ir pro lanche. Ô, Pro, o Rafa Pode falar, Gi. Depois eu faço. na tabuada e, tipo, ele faz Depois eu faço? de uma forma totalmente Voltar, diferente. você me pergunta, eu te respondo, Professora, tá? eu lembro que tinha uma pessoa Não, no Sora. ano passado que ele chamava Jefferson. E ele tinha que decorar. Uma vez a gente estava no integral, eu tinha que decorar as tabuadas. E ele não decorou nenhuma, só decorou a 9, é mais difícil. Então, tem que estudar aí a tabuada. De uma técnica. Uma técnica. Ah, Sim, é bem fácil. É só você fazer de 0 até 9 e depois você fazendo ao contrário. o contrário, isso mesmo. É muito fácil. Eu aprendi com a tia Jéssica. Isso mesmo. Assim é mais fácil mesmo de aprender. Professora, eu vou tentar sair. Você sai para ajudar, pelo menos?
Ué, se eu sair, você não vai tentar sair. Aí eu vou sair, você vai sair também. Você não Sim, às consegue? vezes eu não consigo, eu não sei por quê. Você tá no computador ou você tá no celular? Computador, minha